Olá, queridos alunos da Rede Municipal de Belém. Vamos aqui assistir hoje a aula de ciências comigo, professora Augusta Lima, e a nossa aula será voltada para o 9º ano, com o tema Evolução e Biodiversidade. Vamos acompanhar aqui nossa aula de hoje. O tema da aula é Evolução e Biodiversidade, como eu já falei. Meu nome é Maria Augusta Lima e vamos trabalhar essas habilidades da BNCC, como unidade temática geral, Evolução e Biodiversidade. Vamos trabalhar a habilidade EF09CI11, que busca discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre as variantes de uma mesma espécie, resultante do processo reprodutivo. Essa habilidade a gente vai fazer também um link com outras aulas que vocês já tiveram, com o professor Duarte e também algumas aulas do professor Fabrício, também vamos trazer à tona hoje. A habilidade 12, que busca justificar a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade e do patrimônio nacional, considerando os diferentes tipos de unidades. Podem ser parques, reservas e florestas nacionais, as populações humanas e as atividades a eles relacionados. Vamos trabalhar, por último, a habilidade 13, que busca propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem-sucedidas. Para iniciar nossa aula de hoje, eu trouxe alguns questionamentos aqui. Por exemplo, como vamos começar estudando a evolução, algumas perguntas são muito importantes nesse sentido. Por exemplo, como surgiu o planeta Terra? Como surgiram os seres vivos? Todos os seres vivos surgiram ao mesmo tempo? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa pergunta é clássica, né? Então, vamos entender um pouquinho sobre isso e discutir como algumas teorias foram se modificando ao longo do tempo para a gente poder ter a teoria mais aceita que a gente utiliza hoje. Então, como eu já falei, diversas teorias foram propostas com a finalidade de tentar explicar esses questionamentos. Mas, para isso, algumas características e algumas observações dos seres vivos foram importantes para explicar essas teorias. Por exemplo, os cientistas, que são os pesquisadores que estudam, eles observaram que os seres vivos estão sofrendo constantes transformações ao longo do tempo. Ao longo do tempo, eles vêm se modificando, evoluindo. Outra coisa que eles observaram que a gente encontra registros fósseis. Os fósseis, eles são restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou qualquer outro ser vivo que podem ser encontrados em rochas, em moldes de corpos ou em partes. Pode ser encontrado, partes destes seres vivos, rastros ou pegadas, que viveram muito tempo atrás. A gente pode encontrar esses restos fósseis em escavações, em pedras, em desenhos nas paredes. E isso ajuda a contar um pouco do passado, de como eram os seres vivos e como eles estão atualmente. Por isso que é importante estudar os fósseis, porque a gente pode comparar como os seres vivos eram, como eles estão, as modificações que ocorreram ao longo do tempo, os seres vivos que deixaram de existir ao longo desse período. Outra informação importante também, para a gente tentar entender e explicar melhor essas transformações, essa evolução dos seres vivos, são os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Vamos olhar aqui no próximo slide. O que são os órgãos homólogos? Os órgãos homólogos, eles são órgãos semelhantes de diferentes seres vivos. O que isso quer dizer? Que eu vou ter a mesma estrutura em diferentes seres vivos que podem ou não estar exercendo a mesma função. Mas eles têm como característica principal possuir a mesma origem embrionária. Eles foram produzidos a partir das mesmas células em diferentes seres vivos. Na figura aqui, a gente tem a asa do morcego, a pata dianteira de um cavalo, a nadadeira de uma baleia e um braço de um homem. Primeira coisa, esses 4 exemplos aí têm em comum que são estruturas, são órgãos de mamíferos. Então, eles já têm uma característica em comum. Além disso, os ossinhos aqui em verde, que são as estruturas que a gente está comparando, eles tiveram a mesma origem embrionária e estão presentes nos 4 seres vivos. A mesma coisa com o osso amarelinho, com vermelho. Então, o que a gente está vendo? Que a gente tem órgãos semelhantes, mas que estão presentes em diferentes seres vivos.
mas eles tiveram a mesma origem embrionária. E nesse caso desse nosso exemplo aqui, esses órgãos homólogos, eles não estão exercendo a mesma função. Na asa do morcego, essas estruturas são responsáveis por auxiliar no voo do animal, enquanto que na pata dianteira do cavalo auxiliam na locomoção dele. Já na baleia, que é um mamífero aquático, auxilia na natação. O braço do homem não está ligado com a locomoção, mas está ligado diretamente com o ato de pegar, de se movimentar e auxiliar na hora de buscar as coisas. Então, esses são os órgãos homólogos. Órgãos que tiveram a mesma origem embrionária e que podem ou não desenvolver a mesma função em seres vivos diferentes. Agora vamos ver o que são os órgãos análogos. Acompanhem comigo. Órgãos análogos são estruturas morfologicamente semelhantes, ou seja, que possuem a forma bem parecida, que podem desempenhar até a mesma função. Entretanto, a origem embrionária dessas estruturas é diferente, como a gente pode ver aqui na figura de cima. A gente tem a asa do morcego, a asa do inseto e a asa de uma ave. O morcego é um mamífero. Só para lembrar, o morcego é um mamífero, a ave e o inseto é um artrópode. São 3 grupos de seres vivos diferentes, mas que aqui essas estruturas elas estão determinando a mesma função. Elas estão auxiliando esses seres vivos no voo. Perdão, gente. Essas 3 estruturas auxiliam esses 3 seres vivos na hora de voar. Então, apesar de possuir origem embrionária diferente, essas estruturas vão exercer a mesma função. E elas têm a morfologia semelhante. No exemplo de baixo, a gente tem seres vivos que nadam. A gente tem o tubarão, o peixe, o pinguim, o golfinho e uma foca. A gente tem aqui mamíferos, aves e peixes. Esses seres vivos, eles são de grupos diferentes. Entretanto, eles têm a mesma forma de locomoção, eles nadam muito. Apesar do pinguim viver parte da vida na água e parte na terra, mas ele nada também. Então, esses seres vivos, ele tem estruturas morfologicamente semelhantes, que exercem a mesma função, que auxiliam na natação desses seres vivos, entretanto, possuem origens embrionárias diferentes, porque esses seres vivos são de grupos diferentes também. Então, venham aqui comigo. A gente já percebeu que os seres vivos eles sofrem alterações ao longo do tempo. A gente tem os registros fósseis para comparar os seres vivos que viveram no passado e que vivem agora atualmente. E a gente tem os órgãos homólogos e os órgãos análogos, que ajudam a explicar também a evolução, o processo evolutivo. Para isso, auxiliando tudo isso, a gente ainda tem a questão da hereditariedade, que seria a transmissão de caracteres que o professor Duarte falou para vocês em umas aulas anteriores. Quem não teve acesso a esse material, quem perdeu essa aula, pode acessar o canal do YouTube, que lá tem todas as aulas de ciências salvas, e vocês vão conseguir revisar essa matéria. E também eu vou revisar com vocês alguns desses conceitos de hereditariedade agora. Vamos verificar aqui. Hereditariedade corresponde ao mecanismo biológico, aos mecanismos biológicos responsáveis pela transmissão das informações genéticas de geração a geração por meio da reprodução. Então, na hereditariedade, eu vou ter informação genética passando de uma geração para a outra. As informações genéticas dos meus pais passaram para mim no momento da reprodução, no momento que eu fui fecundado. As informações genéticas elas vão determinar as características típicas de uma espécie. Então, cada espécie vai ter as suas características genéticas. Cada espécie vai ter as suas informações que vão estar compartilhadas, mas também cada ser vivo vai ter a sua carga genética, vai ter a sua informação genética específica. Ninguém tem o DNA, ninguém tem a informação genética igual ao outro. Mas a gente vai ter o quê? Características semelhantes, parecidas em todo grupo de seres vivos da mesma espécie. Outros conceitos importantes em relação à hereditariedade é o que eu já falei um pouquinho para vocês, de gene. Toda vez que eu falar em gene, ou vocês ouvirem falar em gene, quer dizer um pedaço de uma molécula de DNA, que é responsável por uma característica biológica. Então, venham aqui comigo. O gene, cada gene vai ser responsável por uma característica. Cada gene vai determinar uma característica no corpo humano.
Eu, por exemplo, tenho um gene que vai determinar o formato do meu cabelo, a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, a cor da minha pele. Claro que isso pode sofrer alguma modificação temporária ou não ao longo da vida. Por exemplo, se eu pegar mais sol, minha pele pode ficar mais escura. Mas a minha carga genética vai determinar qual é aproximado o meu tom de pele. E esse gene, ele vai modificar sempre, vai ser diferente em cada ser vivo. Cada ser vivo vai ter sua carga genética. Então, cada ser vivo vai ter o seu DNA. O DNA é formado pelos genes e possui todas as informações genéticas e coordena o desenvolvimento do ser vivo. Então, no conjunto de DNA, eu vou ter todas as informações genéticas do ser vivo. Eu vou ter tudo ali. E essas informações genéticas, elas vão ser traduzidas e vão formar aquele ser vivo. Essas informações genéticas, como uma informação muito grande, elas vão estar organizadas numa estrutura chamada cromossomo. Vem aqui comigo na tela agora. O cromossomo é uma longa sequência de DNA, é uma parte do DNA que vai estar dividida, que vai estar organizada a fim de ajustar essa informação toda genética. E o nosso DNA completo a gente chama de genoma. Aqui nessa figurinha abaixo, a gente tem uma figura esquemática que mostra mais ou menos como é o formato do cromossomo. O cromossomo é uma estrutura que tem vários genes nele. Por exemplo, aqui nessa primeira chave a gente encontra o gene 1 e o gene 2, que pode expressar qualquer característica. Então, a finalidade do cromossomo é dividir, é organizar a nossa fita de DNA. Então, uma curiosidade para vocês. Cada grupo de ser vivo, ele possui a sua quantidade específica de... Cada espécie de ser vivo possui essa quantidade específica de cromossomos. Então, na espécie humana, a nossa quantidade de cromossomos, quantos cromossomos a gente vai ter em cada célula, são 46. Outras espécies têm outros, pode ter uma espécie que tem mais de 100 cromossomos em suas células, ou espécie que tem menos. Mas a nossa, da espécie humana, normal, sem nenhuma anomalia, sem nenhum problema genético, é possuir 46 cromossomos em cada célula. Venha aqui comigo. Como eu falei, todas as células possuem 46 cromossomos, são 23 pares no total. Por que pares? Porque um cromossomo vem do pai e sempre um cromossomo vem da mãe. Entretanto, a gente sempre tem uma exceção. Tem um único grupo de células do nosso corpo que não vai ter 23 pares, vai ter apenas 23 unidades, uma cópia de cada, que são as nossas células sexuais, também chamadas de gametas. Os gametas vão possuir somente 23 cromossomos cada um. Aí vocês perguntam para mim, por que 23 cromossomos? Porque a finalidade dos gametas, das células reprodutivas, é gerar um outro ser vivo. Para que esse ser vivo tenha 46 cromossomos nessas células e tenha informação do pai e da mãe, cada um contribui com a metade. Vem 23 unidades de cromossomos do pai, 23 da mãe, que vão se unir e vão formar um outro ser vivo. Esses 46 cromossomos vão dar origem a um novo ser. Aí ele vai ter em todas as suas células os 46 cromossomos, exceto as células sexuais que vão permanecer com 23. Se acontecer algum erro, algum problema nesse processo, podem trazer doenças, podem desenvolver anomalias genéticas e até inviabilizar a criança. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Então, para finalizar esse assunto, vamos aqui na tela de novo comigo, que só para a gente deixar bem claro, nós seres humanos temos 46 cromossomos nas nossas células, 46 partes de DNA, vamos dizer assim, que vão formar o nosso genoma, vão formar todas as nossas características. Desses 46 cromossomos, 23 vieram de origem materna, vieram da nossa mãe, e 23 vieram do nosso pai. Essas informações, elas são únicas. Elas são específicas de cada pessoa. Por mais que eu tenha uma irmã de mesmo pai, de mesma mãe, eu não tenho as mesmas informações genéticas que ela. O nosso DNA, ele é único, ele é uma cópia única para cada pessoa. Então, a gente já tem algumas informações que falam sobre essa questão da evolução. A gente já sabe que os seres vivos, eles sofrem. Vamos aqui comigo. Então, vamos já lembrar o que a gente já viu até aqui.
Os seres vivos, eles sofrem modificações ao longo do tempo, que a gente chama de modificação de evolução, eles vão evoluindo. Seres vivos, a gente encontra registros fósseis de seres vivos que viveram no passado e que atualmente podem estar modificados ou podem terem deixado de existir. Isso também ajuda a gente a entender um pouco da evolução. A gente tem os órgãos homólogos e os órgãos análogos, que a gente pode comparar também a origem desses seres vivos, se teve um ancestral comum, se eles vieram de uma mesma linhagem ou não. E a gente tem a questão genética, como a gente acabou de ver agora na hereditariedade, que os seres vivos herdam a carga genética dos seus pais. Então, essas informações elas vão passando de geração em geração, de pai para filho. Então, com essas características que a gente já viu, a gente vai entrar agora nas teorias evolutivas, nas teorias que os cientistas, os pesquisadores foram elaborando no decorrer do tempo para tentar explicar como ocorre essa evolução. A gente vai ver as principais, algumas das principais que a gente encontra nos livros, e por fim a gente vai ver a que é mais aceita atualmente, a que é a mais utilizada. Então, bora ver aqui, venham comigo. Teorias evolutivas, elas falam muito sobre a evolução. E a evolução é o processo no qual ocorrem as mudanças ou as transformações nos seres vivos ao longo do tempo, que podem ou não dar origem a novas espécies, ou aquela espécie pode ir se aperfeiçoando, se adaptando melhor ao meio. A primeira teoria evolutiva que a gente vai estudar hoje é a teoria de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi um pesquisador que viveu entre 1744 e 1829. A teoria dele é baseada na lei do uso e do desuso dos órgãos. O que ele dizia? Se um ser vivo utilizava muito aquele órgão, esse órgão se desenvolvia. E se ele utilizava pouco aquele órgão, aquela estrutura, o órgão se atrofiava. Então, se o ser vivo utilizava demais, ele ia aumentar aquela característica, aumentar aquele desenvolvimento dele, e se não utilizava, aquilo ia meio que deixar de existir. Além disso, ele acreditava que esses seres vivos, ao usarem demais esses órgãos, eles passavam essa característica para os seres vivos. Então, eu vou trazer agora um exemplo para vocês aqui, para a gente ver, no caso da girafa. Vamos entender um pouquinho melhor como é que acontecia isso, segundo a teoria de Lamarck, perdão. Segundo a teoria de Lamarck, acreditava-se que no passado antigo existiam girafas de pescoço curto, elas tinham pescoço curto. E para alcançar as folhagens mais altas das árvores, as partes que tinham as melhores folhas para eles se alimentarem, eles precisavam esticar o pescoço constantemente. E pelo fato de estarem esticando o tempo todo o pescoço que era curto começou a se desenvolver, começou a se alongar. E essa característica que foi adquirida, que foi o alongamento do pescoço, começou a ser transmitido, começou a ser passado para os seus descendentes. Então, o crescimento do pescoço das girafas aconteceu devido a elas forçarem esse pescoço para alcançar as folhas maiores. E, segundo ele, esse crescimento do pescoço gerou a transmissão dessa característica, que antigamente era o pescoço curto, para o pescoço longo das girafas. Aí vem aqui comigo, eu vou perguntar para vocês. Vamos formular aqui, vamos analisar essa teoria. Vocês acham que isso é real? É assim que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês que vai parecer um pouquinho absurdo, mas vai dar para a gente entender um pouquinho melhor na prática e no nosso dia a dia como acontece essa teoria. Eu acho que todos os alunos conhecem, todos vocês, tanto do Fundamental quanto meus alunos do EJA, sabem quem é a Graciane Barbosa e o Belo, um cantor famoso, e ela é blogueira, fitness, essas coisas. Todo mundo sabe, todo mundo acompanha que nos últimos anos eles desenvolveram muito a parte muscular deles, eles estão muito bombados, como a gente chama. Então, se por um acaso a gente aplicasse eles nessa teoria de Lamarck, a gente ia ver que eles estão usando muito, estão desenvolvendo muito os músculos deles. Mas vocês acham que essa característica que eles adquiriram, que eles desenvolveram, que é a de aumentar a musculatura, aumentar os músculos deles, vai ser transmitido para os descendentes? Se eles viessem a ter filhos agora, vocês acham que esses filhos nasceriam todos musculosos igual aos pais? E aí, eu deixo essa dúvida com vocês e vamos voltar aqui para o slide para a gente entender como finalizar essa teoria.
Essa teoria do Lamarck, ela é falha, porque esses caracteres adquiridos pelo uso, eles não são transmitidos aos descendentes. O primeiro exemplo que eu trago para vocês aqui é dessa tribo de mulheres africanas. Como vocês podem ver, elas usam argolas no pescoço, aqui, e vão colocando essas argolas ao longo da vida. Elas nascem com o pescoço normal e ao longo da vida vão adicionando essas argolas no pescoço. Elas vão adquirindo essa característica de ter o pescoço mais longo. E quando essas mulheres que têm um pescoço mais longo têm filhos, têm descendentes, esses filhos não têm um pescoço mais longo. Eles nascem com o pescoço curto, com o pescoço normal. Então, essa característica, ela foi adquirida, o pescoço delas alongou, mas a característica não foi passada para os descendentes. Então, voltando para o nosso exemplo normal, a característica do Belo e da Graciane de ganharem muita massa muscular, de usarem muito esse órgão do corpo deles, que são os músculos, ela não vai passar diretamente para os filhos, porque essas características adquiridas ao longo da vida, elas não são transmitidas. Por isso que a teoria do Lamarck, ela não é mais aceita hoje em dia, porque ela é falha. Verificaram que isso não acontece na vida real. Por exemplo, uma pessoa, por algum motivo, um acidente, uma doença, amputa um braço. Se essa pessoa vier a ter um descendente, o filho dessa pessoa não vai nascer sem um braço porque o pai não tinha. Então, essa teoria, ela é falha, ela tem uma falha. Vamos verificar, então, uma outra teoria para verificar se essa já consegue explicar melhor a evolução. A segunda teoria que a gente vai ver hoje é a teoria de Darwin. Darwin, ele foi um grande pesquisador, um dos maiores pesquisadores de biodiversidade, porque ele fez uma volta ao mundo, parando em todos os continentes e estudando as espécies que ali viviam. Ele viajou a bordo do navio Beagle e ele viveu entre 1809 e 1882. Nesse naviozinho aqui, ele fez a viagem ao redor do mundo. A base da teoria do Darwin, ela é da seleção natural. Segundo a teoria da seleção natural, os mais aptos são selecionados pelo meio ambiente e deixam muitos descendentes. Os menos aptos são eliminados através da competição. Nesse exemplo aqui, para a gente entender um pouquinho o que ele quer dizer com seleção natural, eu trouxe a foto desses dois ursos, o urso branco e o urso pardo. Vamos supor que lá no passado, bem remotamente, os dois viviam em regiões polares, viviam em regiões de neve. Esses dois ursos começaram a sofrer com a predação, tinham vários predadores caçando eles para se alimentar. No processo de seleção natural, quem estava mais adaptado ao meio era o urso branco, porque ele tinha mais chance de se adaptar nesse meio, ele tinha mais chance de se esconder na neve, enquanto que o urso pardo, devido à coloração da sua pele, ficava o quê? Mais exposto e mais suscetível à ação do predador. Então, seguindo a teoria da seleção natural, os mais aptos são selecionados e vão deixar descendentes, vão conseguir sobreviver e se reproduzir. Nesse caso aqui, quem ficou mais apto foi o urso branco, o urso polar, que teve mais adaptação ao meio ambiente. E o menos apto foi o que sofreu mais com a predação, que foi mais vítima de predadores, foi o urso marrom. Outro exemplo, bora tentar explicar agora o crescimento do pescoço das girafas com a teoria de Darwin. Segundo a teoria de Darwin, as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. Eu poderia encontrar tanto as girafas de pescoço curto, como essa daqui do cantinho, quanto as girafas de pescoço longo. Com o decorrer do tempo, a disponibilidade de alimento foi ficando cada vez mais difícil, e essas girafas começaram a encontrar alimento mais na parte superior das árvores. Então, as girafas de pescoço mais longo, tiveram mais chance de sobreviver porque elas tinham mais facilidade de encontrar alimento. Já as girafas de pescoço curto tinham mais dificuldade de conseguir alimento. Elas demoravam mais e tinham menos chance de se desenvolver e se reproduzir. Então, finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, para a seleção natural, ocorreu a evolução. O ambiente selecionou as girafas que estavam mais adaptadas àquele meio, que no caso seriam as girafas de pescoço longo. As girafas de pescoço curto, elas tiveram mais dificuldade com o meio. Então, o que aconteceu com elas? Elas deixaram de existir, não conseguiram se reproduzir, não conseguiram alimento
e deram lugar somente às girafas que a gente vê hoje em dia, que são as girafas de pescoço longo, como a gente vê por aí, vê nos filmes e nos documentários. Então, esse foi um exemplo da seleção natural acontecendo nas girafas. Entretanto, a teoria do Darwin ainda deixou uma lacuna, ainda tinha uma falha. Vem aqui comigo. Essa falha da teoria do Darwin foi porque ela não soube explicar as variações individuais em uma população e o modo de transmissão dessas características aos descendentes. Então, olha aqui. Nessa foto, a gente tem um grupo de pessoas e a gente pode ver as coisas mais variáveis nelas, como vocês puderam ver na imagem. Essas pessoas, elas têm cabelos diferentes, altura, cor de pele, várias características que não são explicadas pela seleção natural. Então, é a lacuna e por isso que a teoria do Darwin, ela não é completamente aceita no meio científico. Precisava ainda de um porquezinho a mais. Mas ela é uma das teorias mais importantes e que é a base de tudo na evolução, nos processos evolutivos e nas teorias evolutivas. Para a gente entender e fechar esse raciocínio de evolução, a gente tem a última teoria, que é a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. O que os pesquisadores fizeram? Eles agruparam a seleção natural, que é a teoria do Darwin, que a gente acabou de ver, desse pesquisador fantástico e um dos mais importantes para a biologia, e juntou a ele a genética. Vocês estudaram um pouquinho de genética lá com o professor Duarte, e ele falou um pouquinho para vocês, que deu origem a essa teoria do neodarwinismo. O que o neodarwinismo busca? Explicar melhor essa situação das lacunas que ficaram na teoria do Darwin. Então, a recombinação genética, como a gente vê aqui nesse esquema, e as mutações que ocorrem nos genes vão aumentar a variabilidade genética, as informações genéticas dentro de uma população. E a seleção natural também vai acontecer e vai selecionar os seres vivos mais adaptados. Então, além da seleção natural, eu vou ter acontecendo a variabilidade genética. Alguns fatores que podem auxiliar esse aumento da variabilidade genética. As mutações que acontecem o tempo todo no nosso corpo, nos processos de divisão celular, mutações cromossômicas que também auxiliam nisso. A imigração. Vamos pensar aqui comigo, vem aqui. Imigração é um conceito lá de geografia que a gente também utiliza nas ciências. Um grupo de seres vivos, uma parte da população, sai de um local para outro. Esse grupo aqui vai levar as informações genéticas que ele tinha para aquele outro local que ele vai. Então, ele vai levar informações genéticas novas. Isso está ajudando a aumentar na variabilidade genética daquele local que ele está indo. Mas aquele local que ele deixou ficou uma população menor. Então, diminuiu a variabilidade genética daquele local. Vamos voltar aqui para a gente encerrar, então. A imigração e a seleção natural, que seleciona os mais aptos e diminui um pouquinho a população, ela ajuda a diminuir a variabilidade genética. Então, a gente tem dois processos. O de aumento da variabilidade genética, causado pelas mutações, pelas recombinações gênicas que acontecem a nível do nosso DNA, e a imigração, que é o processo de chegada de seres vivos em um outro local, em uma outra população. Enquanto que a seleção natural, ela acaba selecionando aqueles seres vivos que estão mais adaptados ao meio, e acontece a diminuição da variabilidade genética. Essa teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, é a teoria mais aceita atualmente, porque ela é a teoria que une a seleção natural, que ela é importantíssima e foi criada pelo Charles Darwin, com a questão genética, que era a lacuna que precisava para poder solucionar a questão da nossa evolução. Então, com isso, a gente encerra as teorias evolutivas, encerra a primeira parte da nossa aula, que buscava a gente compreender um pouquinho esse processo de evolução, as principais características que demonstram essa evolução e as teorias evolutivas. Na continuação dessa nossa aula, a gente vai ver um pouquinho sobre biodiversidade. Então, espero vocês.